Que alegria! Hoje nós daremos a bênção oficial, o envio das novas goretinhas. Elas já estão servindo no altar há algum tempo, mas marquei essa celebração para que tivéssemos esse dia festivo, onde reuníssemos todas essas meninas, essas jovens crianças, que já começam a modelar a sua vida, já começam a crescer na presença do Senhor, servindo a Deus no altar, já desde pequena, acostumar a entender de que o nosso serviço, irmãos, não é tanto no fazer, mas em ser e em estar com Jesus. Que quando pensamos, eu quero servir a Deus, logo pensamos em alguma coisa que podemos fazer. Ler na missa, servir como ministro, ajudar no dízimo, na pastoral da acolhida, cantar na Santa Missa, tocar um instrumento, ou como um acólito no turíbulo, na cruz, em qualquer função. Mas o servir a Deus não é tanto o fazer, mas é em estar com Ele. E todos nós podemos perceber que essas jovens crianças, né? Crianças mesmo, jovens crianças não faz sentido. Que essas crianças não fazem tantas coisas assim na missa, na prática, mas elas estão servindo a Deus, estando onde elas estão. É isso que nós podemos e precisamos entender, que nos tornamos servos de Deus quando estamos com Ele e estamos em comunhão com Ele. Pensemos aqui em Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela nunca saiu do convento, viveu a vida inteira no convento e é hoje a padroeira das missões, porque com o seu sacrifício, com a sua oração, com a sua entrega, ela enviou muitas pessoas em missão. Graças ao serviço silencioso dessas irmãs, não só de Santa Teresinha, mas de todas as irmãs que estão no convento, os padres têm força para pregar, têm força para continuar no ministério. Nós, sacerdotes diocesanos que estamos nas trincheiras do mundo, no campo de batalha, temos a força de continuar, temos os instrumentos, as armas, porque existem pessoas que servem a Deus na discrição, que servem a Deus no interior dos seus corações. E essas crianças hoje podem perceber isso, que não precisam fazer muitas coisas para serem de Jesus. Basta sempre estarem na presença dele. Algumas já conseguem segurar a patena, alguns ajudam no ofertório, e elas embelezam o altar, a liturgia, também com as suas vestes. Por isso fiz questão de confeccionar essas vestes específicas. E o ministério delas é muito importante, junto com ela, também com os coroinhas e toda a equipe litúrgica que serve o altar de Deus. A igreja hoje está em festa, porque estamos hoje celebrando também a canonização do Carlos Acutis. Até este momento, eu acredito que já esteja canonizado. Não sei que hora seria certinho no horário de Roma, da Itália. Carlos Acutis, também como criança, já desejava desde cedo estar sempre com Jesus. Os seus pais não eram muito católicos, mas ele foi ajudado, foi criado, educado por uma babá. Olha só que interessante. A missão de uma babá, de uma cuidadora de uma criança. Graças a essa babá de Carlos Acutis, que era muito católica, que ensinou ele a rezar, que ensinou ele a amar a Jesus Cristo, ensinou ele a amar a Nossa Senhora, a Eucaristia, é que foi brotando dentro do coração desse jovem, dessa criança, o desejo de ser santo. E vocês, meninas, todos nós aqui devemos ter o desejo de santidade. Então ele desde pequeno queria ser santo, aprendeu a rezar, aprendeu a amar a Jesus na Eucaristia. Ele era de uma família muito rica, mas ele fazia questão de muitas vezes falar: papai, esse ano eu não quero ganhar meu presente de aniversário, porque eu quero pegar esse dinheiro e ajudar os mais pobres. Criança, na idade de vocês. Ele renunciava o presente de aniversário, porque ele sabia que perto da casa dele tinha um mendigo
que estava dormindo em cima de um pedaço de papelão. Ele vai lá, nem 11 anos de idade ele tinha ainda. Ele comprava um saco de dormir e ajudava aqueles pobres necessitados. Isso é uma das coisas que sabemos. No dia da sua morte, do seu velório, apareceram um monte de pessoas, muitos moradores de rua, e ninguém chamou eles. Uma multidão de pessoas que foi ajudada por Carlos Acutis, sem ninguém saber. Porque ele amava tanto a Deus, tanto a Jesus, que ele também via a presença de Jesus nas pessoas mais pobres, os mais necessitados. Olha só, o amor de Deus em nossos corações move o amor também às pessoas. Este é um fruto de quem ama a Deus, de quem tem a presença de Deus. Amados que somos por Deus, agora queremos transmitir, e ele fazia de tudo para transmitir essa presença de Deus a todos os seus coleguinhas de classe. Na sala de aula, na sala da turma do Carlos Acutis, tinha uma criança que era um pouco rejeitada. Sempre tem alguém na turma que uma criança fica mais excluída, por causa do temperamento, por causa de algum defeito, de alguma limitação. E Carlos Acutis fazia questão de estar junto. E quando tinha um coleguinha com dificuldade numa matéria, ou em alguma coisa que não estava atendendo, ele fazia questão de sentar do lado. E os professores, que inclusive estão vivos ainda, atestam isso. Ele fazia questão de ajudar aqueles colegas que mais precisavam da ajuda. Movido pela caridade. É o amor de Deus que faz isso nele. Podemos aqui falar tantos fatos na vida de Carlos Acutis. E através desta criança, os seus pais começaram a praticar a religião. Começaram a ser católicos, não só de nome, mas de fato. Carlos Acutis viveu nessa transição do começo da era digital. Ele pegou o começo ali da internet. Hoje as crianças já nascem com o iPhone na mão. Já nascem sabendo mexer na tecnologia melhor do que nós. Eu peguei a transição da primeira tecnologia de celular, que era com botão ainda, né? O Nokia lá, quebrava o chão, mas não quebrava o celular, se caísse o celular. Para os primeiros celulares iTouch, era uma grande novidade. Assim. Eu lembro que eu tinha um Motorola que abria assim, fechava, me achava, né? Me sentia o cara, porque eu tinha um celular que abria e fechava. Essas crianças já nasceram com o celular na mão. Carlos Acutis viu o surgimento da internet, e veio de pensar, vou gastar meu tempo perdendo com jogos, com alguma coisa assim. Não, o que ele fez? Ele já pensou, olha, eu posso usar a internet para levar Jesus ao mundo inteiro. Olha só a inteligência daquela criança. E ele criou um site, e acredito que seja o primeiro site criado por alguém tão jovem, com o intuito de transmitir e ensinar os milagres eucarísticos. O que é um milagre eucarístico? Objetivamente, toda Eucaristia é um milagre. Porque em cada Santa Missa, em cada Eucaristia, acontece o milagre da transubstanciação. O pão se torna o corpo de Cristo. O vinho se torna o sangue de Cristo. Este é um milagre. Cada vez que vamos à missa, podemos falar, hoje presenciei um grande milagre. Deus que se faz Eucaristia no meio de nós. Podemos recebê-lo comungando o seu corpo e o seu sangue nas espécies eucarísticas do pão e do vinho que foram transubstanciadas. Carlos Acutis dedicou grande parte do seu tempo para reunir os milagres eucarísticos, que é quando nosso Senhor permite, de maneira muito extraordinária, que a hóstia, na mão do sacerdote, de fato começasse a sangrar. Sabiam disso? Em muitos lugares do mundo, crianças, na mão do sacerdote, no momento que ele dizia, tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Nesse exato momento, em muitos lugares do mundo,
durante os 2000 anos de história da igreja, vimos ali um grande milagre. No Brasil já tivemos também, recentemente na Polônia, na Argentina. E alguns deles a igreja permitiu que fosse levado para estudos científicos. E ao analisar a amostra de muitos desses milagres, de muitas hóstias dessas, que de modo milagroso, de milagroso se transformou no sangue, eles perceberam que era o sangue de alguém que estava em agonia. Porque quando alguém está agonizando, sofrendo, o corpo libera ali na corrente sanguínea algumas substâncias que podem ser depois verificadas pelos cientistas. Era o sangue de alguém em profunda dor e agonia. Carlos Acutis reuniu todos esses milagres num site. E depois também, ele era muito devoto de Nossa Senhora. Ele começou também a pesquisar as aparições de Nossa Senhora. Dentre elas, ele gostava muito de Nossa Senhora de Fátima. Inclusive visitou o santuário de Fátima. Porque Carlos Acutis é um exemplo para nós. Porque ele viveu no mundo que hoje nós vivemos, na era digital, na era da tecnologia. E ele se tornou santo, vivendo uma vida normal como a nossa. Olhamos para a vida de São Carlos Acutis e não achamos nada de grande, extraordinário. Ele viveu extraordinariamente bem o cotidiano da sua vida. O que ele fazia para ser santo? O que eu e você devemos fazer. Carlos Acutis ia na Santa Missa, e ele começou já desde pequeno ir na missa todos os dias. Ele se confessava, rezava o rosário todos os dias, e depois que ele ficou sabendo que uma das crianças que recebeu as visões de Nossa Senhora de Fátima só iria para o céu se rezasse muitos terços, porque foi revelado a isso. Nossa Senhora de Fátima, quando apareceu aos pastorinhos, revelou muitas coisas. E certa vez uma das crianças perguntou: Maria, nós iremos para o céu? É uma boa pergunta, não é? Se Nossa Senhora aparecesse para vocês hoje, Goretinhos, para mim, eu também acho que faria essa pergunta. Mãezinha do céu, eu vou para o paraíso? E a resposta de Nossa Senhora foi dura. Ela disse: vocês vão para o paraíso, mas o Francisco só vai para o céu se ele rezar muitos terços. Imagina uma criança pequena, que pecado que tinha aquela criança. Carlos Acutis escutou aquilo e percebeu: nossa, se Francisco tinha essa idade, e Nossa Senhora disse que ele só iria para o céu se rezasse muito, imagina eu que sou tão pecador. Depois disso ele começou a rezar muito mais a Virgem Maria, começou a se confessar mais frequentemente e amar a nosso Senhor Jesus. E ele passou de fato toda a sua vida, viveu pouco tempo, fazendo o bem, ajudando o próximo. E com 11 anos de idade, olha só, 11 anos de idade, ele se tornou catequista. Já dava aulas de crisma, de eucaristia, tanto que era a sede daquele jovem. Douglas, fica perto da câmera ali, porque pode ter um desastre. E ele fez um pedido para Nossa Senhora, que se você hoje tiver coragem, você também pode fazer esse pedido. Ele olhou para Nossa Senhora, e ele tinha sempre a visão para o céu. O santo é aquele que está olhando para o céu, ele está neste mundo. O santo vive neste mundo. Ele entende que a vocação dele está aqui também, em deixar um legado nessa terra. E ele faz um pedido para Nossa Senhora, porque ele não queria passar pelo purgatório. Carlos Acutis queria ir para o céu. Se eu perguntasse aqui, quem quer ir para o céu agora? Agora não, né? Tem gente que não, deixa mais um pouquinho, né? Mas é tão bom o céu, você não quer ir agora não? Se Deus quisesse me levar agora, podia. Meu sonho é o céu. Eu amo essa vida, sou muito feliz nesse mundo. Mas eu quero ir para o céu. Lá é muito melhor que essa terra. Imagina poder contemplar o rosto de nosso Senhor.
Santa Maria Gorete, que é a padroeira das Goretinhas. Imagina poder estar ao lado do meu anjo da guarda, que eu não vejo, mas eu sei que ele está nesse exato momento comigo. Imagina eu contemplar esta presença discreta desse meu amigo, meu anjo, por toda a eternidade no céu. Eu quero o céu. Carlos Acutis tinha esse desejo no coração e ele fez um pedido para Nossa Senhora. Um pedido que custou a sua vida. Ele disse: dai-me a graça de, quando morrer, eu ir para o céu, sem precisar do purgatório. Ele pediu essa graça. Pouco tempo depois de ele pedir isso, descobre uma leucemia que em poucos meses ceifa a sua vida. Morreu bem jovem. Foi direto para o céu. E hoje nós podemos pedir a sua intercessão. Irmãos, a santidade é possível. A santidade é um caminho para mim e para você. Basta você querer. Basta você deixar também Deus realizar a obra. A santidade é muito mais o que Deus faz em nós do que nós fazemos para Ele. A santidade é muito mais o que nós permitimos que Ele faça em nós. Convido essa semana vocês a assistirem um documentário que está no YouTube, do canal do YouTube da Minha Biblioteca Católica. Tem um documentário de 1 hora explicando a vida de Carlos Acutis. Com certeza vai acender também dentro de nós esse desejo do céu, esse desejo do paraíso. São Carlos Acutis, rogai por nós. Santa Maria Gorete, rogai por nós.